E aí eu venho para a eleição nacional, mas que tem relação com a eleição municipal. Mais uma vez, para reforçar aquela ideia do julgamento que as pessoas estão fazendo do governo do PT, que era aquela história de eu tinha e deixei de ter. Esse senhor aqui, esse economista americano chamado Arthur Holcomb, esse sujeito, ele era da administração Kennedy, anos 60. Ele fez uma coisa que faz sentido para os Estados Unidos, mas que se aplica muito bem a gente, só que explicar. Ele fez uma coisa chamada taxa de miséria. Taxa de miséria num país desenvolvido não tem nada a ver com Bolsa Família, não tem. Tem a ver com aquilo que é considerado numa economia normal, em funcionamento normal, aquilo que, na verdade, destrói um povo, o bolso do povo, que é o quê? A inflação e o desemprego. A inflação come a renda, o desemprego deixa de ter renda. Isso é o máximo de miserabilidade de uma sociedade democrática, livre, aberta, de mercado. Quando você enfrenta ciclo de inflação com desemprego, ele juntava as duas coisas somadas e fazia uma taxa de miséria. Quando você pega isso, essa linha vermelha é a avaliação negativa. São todas as pessoas que consideram a administração da presidente Dilma ruim ou péssima. Quando você pega essa linha e quando você pega a taxa de miséria, as pessoas dizem que o governo é ruim ou péssimo porque elas estão sofrendo inflação e desemprego. Eu até parei de atualizar, mas essa churiada aqui, quer dizer, essa aqui não dá nem para ver o que eu chamo, mas assim, ó, essa linha aqui é junho de 2013, são as manifestações, quando o governo despencou. Tá? Quando o governo deu depois daquela despencada. Quando você leva a taxa, você vai ver que ela é junta. As pessoas estão julgando o governo do PT exatamente por aquilo que está voltando a ressuscitar no país: desemprego, inflação, queda na renda. Outra prova disso aí. A CNI faz trimestralmente aquela pesquisa do IBOP. Só que junto com a pesquisa do IBOP que sai sobre candidatos e tal, tem uma que é mais relevante para a gente, que é esse índice INEC. São índices de expectativa. Tem um índice geral, depois o índice de expectativa de inflação, de desemprego, de renda, de compras de maior valor, de endividamento, situação. Esses índices de expectativas parecem especulações, mas são relevantes por um detalhe. Quando uma pessoa tem uma expectativa, geralmente o índice de expectativa de desemprego é maior que o próprio índice de desemprego da PNAD do país, ou aquele que ainda tem os dois índices do IBGE. Mas por que isso é relevante? Porque quando a pessoa tem uma expectativa maior, é que ela está com medo, e ela está vendo que à volta deles, ou as pessoas já voltam, ou no trabalho, ou na rua, ou na vizinhança, ou no estão perdendo o emprego. A taxa de desemprego é exatamente o nervosismo pela situação que o cara não controla. Quando você pega isso e aplica a presidente Dilma, os dois mais são diretamente relacionados com a taxa de miséria, lá do Arthur Holcomb. Desemprego, compras de maior valor, que era a expectativa de você ter uma evolução de vida, e a situação financeira real. Para cada ponto de expectativa de desemprego que cresce, a presidente perde 1,5 na aprovação dela. Para cada ponto de expectativa frustrada de compras de maior valor, bens duráveis, semiduráveis, a presidente perde 1,4 de coisa. Para cada ponto de situação financeira precária, ela perde 0,7. Literalmente, o governo do PT é julgado exatamente por isso que o Lula tanto pregou, que deu ao povo pela primeira vez, contra a inflação, desemprego, não tinha mais emprego, renda. É exatamente isso que as pessoas estão com medo. E isso afeta diretamente o presidente. Se me obrigassem a apostar se ele vai ser candidato em 2018, eu diria que não. Esse slide aqui, o presidente Lula ganhou do Serra em 2002 com quase 23 milhões de votos de diferença. É interessante porque os embates sempre foram entre PT e PSDB. A presidente Dilma quase perdeu do Aécio com 3,2 milhões de votos. Sempre que eu mostro isso para as pessoas, a maioria tende a fazer um raciocínio conclusivo objetivo normal. Bom, olhando para isso, para essa perda de poder eleitoral, o poder cairá no colo do PSDB por decurso de prazo em 2018. A minha função aqui é dizer para vocês que esse é um dos raciocínios mais... Eu não tenho bola de cristal para dizer que isso não vai acontecer. Então, se amanhã um tucano for eleito em 2018, eu não estou negando que ele não possa, e ele é um dos favoritos, sim. Mas essa crença, tirada dessa dedução objetiva desse jeito, é perigosa, eu lhe explico por quê.
E já apresento o meu raciocínio objetivo. A campanha de 2018 vai ter uma cara de 1989. O que é que eu quero dizer com isso, embora sejam duas coisas diferentes? Sempre que tem a inauguração, a abertura de um novo ciclo político, a quantidade de políticos que vão para o embate, porque se julgam todos aptos a disputar essa inauguração desse ciclo, é brutal, ou pela quantidade ou pela guerrilha que se instala. Haja visto o que aconteceu nas prévias do PSDB aqui em São Paulo. Em 89 você fechou o ciclo militar, você fez uma constituinte, você fez uma constituição, e alguém lembra quantos políticos nós tivemos como candidatos à presidência da República? Quanto? 27. Covas, Quércia, Ulisses, Caiado, Lula, Brizola, Aureliano Chaves, Enéas, apareceram esses montes nanicos, depois ficaram e tal. Quem mais? Jafife. Nossa, tudo. Todos os pais da redemocratização achavam que a nação tinha uma dívida com eles. E que eles mereciam, tá? Porque tinham mais chance do que os outros. Todo mundo, quando você tem uma inauguração de um ciclo político, todo mundo vai para a partida achando que a população deve... Até pulei aqui para aqui. Um monte de gente está sem querer, mas... Todo mundo acha que a sociedade deve alguma coisa para ele, ou que ele desempenhou alguma coisa que deve ser mais relevante. Além disso, as pessoas consideram que há sempre uns acidentes de percurso. Quando você tem muita gente e qualquer um, julgam eles, qualquer um, numa disputa de segundo turno, qualquer um que tenha muito atomizada a disputa, o cara tem 15%, de repente ele pula para o segundo turno e vai para o segundo turno para reinaugurar a eleição também. É que nem aquelas disputas de 100 metros rasos numa Olimpíada, que tem várias baterias eliminatórias antes, no final tem 8, né? São 8 faixas, né? 8 finais, no final tem 8 finalistas. É claro que nos 100 metros está lá o Usain Bolt, mas a rigor, todos ali quando alinham, não olham para o Usain Bolt simplesmente que já ganhou. Acham que ele tem que ganhar deles. Porque ele pode ter uma cãibra, ele pode tropeçar, ele pode cair, ele pode... E eu, se era um cara que tinha o pior dos índices, posso chegar na frente de todo mundo. Político pensa exatamente assim, e a campanha 2018 vai ter essa característica de todos os políticos tricotando para tentar ir e viabilizar uma coisa. Não é à toa que José Serra namora o PMDB para várias funcionalidades. Pode ser para ficar no PSDB, pode ser para sair para... O Alckmin faz o que faz, do jeito que vocês veem. O Aécio se acha um ungido. Já temos três pessoas. O Cid diz que quer ser candidato, o Bolsonaro diz que quer ser candidato, chance nenhuma de ganhar, mas ele fará o caminho que nem um Enéas fez, que ficou para a política, morreu, mas estaria até hoje na política e dando cartas no Congresso Nacional. Nós teremos muita gente que irá para a campanha, não necessariamente com real capacidade de vitória, mas apostando um pouco no que aconteceu com o Collor, que pela beira da estrada, pelo acostamento, acabou se transformando, não estou dizendo que essas pessoas são candidatas, mas todo mundo coça a mão e eu lhes pergunto, se o Haddad ganhar a prefeitura, a reeleição, é um nome ou não para o PT colocar à disposição para 2018? É. Pode não querer ser, mas é. Sim, do ponto de vista político, é. Ponto. Então, esse cenário de disputa, pelo que aconteceu nas prévias tucanas em São Paulo, é apenas um exemplo do que a gente tende a ver, e quem quer que ache que o poder vai cair por decurso de prazo, preste atenção, porque talvez a coisa não seja tão tranquila pela disputa política da reinauguração de um ciclo eleitoral que vai se estabelecer em 2018, com ensaio em 2016. Para terminar, um monte de candidatos, um monte de políticos recebe empresas e empresários em Brasília e pergunta, e como vai ser o financiamento este ano? Ele sabe melhor do que ninguém que ele aprovou a regra de que não tem financiamento privado. Mas a gente vai dar um jeito, não vai? Não, não tem jeito. O pior é que as empresas às vezes ligam para a pátria e perguntam, mas não sobrou aquele negócio de que a gente pode fazer doação oculta? Não, não sobrou nada. Nós transitamos do 800 para o zero, do 80 para o zero. Até admito que o Congresso Nacional, pós-eleição municipal 2016, e ele já começou a restabelecer uma discussão sobre um padrão de financiamento privado que tenha regras, que tenha tetos, que seja um pouco diferente do que era
Pode ser que na eleição de 2018 o financiamento privado de campanha volte com outro parâmetro que não foi vigiu até hoje e que não será esse que é zero. Zero do ponto de vista de contribuição. Aí as pessoas perguntam, tá bom, então eu não posso fazer doação oculta, não posso fazer doação para a campanha, mas eu sou um cara que tem dinheiro, e se eu quero apoiar uma Bienal de Arte, ou eu também posso apoiar um partido, certo? Não, não é certo. Não pode. Não pode doar. E o dinheiro que existe de partido, contabilizado, que foi a empresa que doou, só o partido pode gastar agora, daqui para frente. Então, não pode. Empresas não podem fazer contribuições mensais para financiar partidos, empresas não podem doar para campanhas eleitorais, só os partidos podem usar esse caixa livremente que já existe, só pessoas físicas podem doar, desde que a atividade, um taxista não pode doar. Ele é permissionário, ele é concessionário. O TSE manteve a porta fechada para doação oculta, e vem outra pergunta final que aparece às vezes no telefonema da Pátria. Tá, mas eu sou um cara milionário, bilionário, trilionário, o dinheiro é meu, ninguém tem a ver com isso. Perfeito. Então, eu gasto o que eu quiser do meu dinheiro. Não, tem teto. E o teto é um negócio realmente, aí me permitam ser sincero, que não só não tem, como sincero, assim, o teto é risível. Mas por quê? Porque o TSE aí deu um golpe nos políticos. Como eles declaravam baixo, ele agora disse, então, a gente já considera isso alto, mas isso era o declarado. Então, o que você tem que gastar agora é de 70% do declarado. Então, assim, estamos numa situação que é o vício pagando um tributo à virtude. E que a gente vai ter que depois refazer. Porque, desse jeito, vai ser uma coçada de mão terrível para tentar andar na ilegalidade, não é legal. Só para terminar, tributos. Esse é o meu recado final, que muitas empresas dizem para a gente o seguinte, bom, se tiver um impeachment da presidente, ou se desatar o nó do impeachment, ficar ou não ficar, ok, então vamos governar. Mas se a presidente sair, inclusive, pronto, não vamos mais ter esse negócio fiscal. O meu recado para vocês, que são dirigentes de empresas, ou dirigentes de associações de empresas, de alguma forma estão o tempo todo com o negócio, não se iludam sobre a situação fiscal brasileira. Nunca antes neste país nós estivemos num buraco monumental como esse. Quando eu falo monumental, eu estou falando sempre na casa de muitos bilhões de pulos fiscais. Eu vou dar um exemplo categórico. A presidente Dilma fez uma desoneração tributária da Folha. É claro que precisa, mas não do jeito que ela fez, voluntarista. Não cabe à empresa dizer que não aceita esse benefício. Cabe a ela saber que benefício concede. Senão a gente também faz raciocínios moralistas ad hoc. Mas, ao fazer isso, ela tinha que ter lastro no Tesouro para bancar o INSS, porque ela tirou 20% de contribuição do INSS, trocou por 1 ou 2% do faturamento da Folha. O buraco do INSS saltou de 56 bilhões para 76 bilhões. De 2014 para 2015. Um ano, 20 bilhões. Tudo na gestão da presidente Dilma, do primeiro mandato, e principalmente de 2013 para 2014 e 2015, tudo é na casa dos bilhões em termos de pulo de buraco fiscal. Nós fechamos o ano, e eu vou chegar nos tributos agora, nós fechamos no ano de 2014, portanto, isso é o ano 2015, isso era o que ela prometia fazer de superávit, esse era o buraco 2014, 32 bi. No final, não fez nenhuma coisa nem outra, e nós transitamos para 2015, com um buraco de 116, na verdade, a 120 bilhões, e ela promete fazer um superávit 30 bi. Já se viu que não fez aqui, não fará em 2016. E ela já disse que o resultado primário para este ano não é mais 0,5 do PIB. É uma escala móvel entre 0,5 e déficit de 1. Claro que será o déficit de 1, não será o superávit de 0,5. Não tem condição de fazer de outra forma.